Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, seu denúncio. Nós vamos comentar essa noite, finalmente orando, e pedimos permissão para que possamos continuar nesse estudo. Oremos. Obrigado. Obrigado a Deus pela família que estamos, na casa, oração, seja em cada presente, com aqueles que também estão caminhando para a tua casa. Deve chegar aqui, seja conosco aqui, unidos por Deus, com só propósito, louvar e se adorar, Espírito de verdade. Como também o convite desta noite, Pai, o convite público, seja falando em cada coração, se esforça, sabe, primeiro, meditando na palavra, deixando tudo que você fazer e parando os momentos que puderes, para que aqui conosco, orar também e continuar nesse culto. Fechamos nesta noite. Nós agradecemos e louvamos o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar o hino 73, a profissão. Grande amigo. Achei um grande amigo, Bem-aventurado o varão que manda segundo o conselho do Espírito
nem que ajeitei na roda 2 escarnecedores, nem que afeta na roda escarnecedores. Antes, tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois serás como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, cujas as coisas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são as femininas, mas são como um moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e os pecadores na congregação. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Amém, Jesus. Queria te agradecer, meu Pai, por essa noite, por estar aqui na tua casa, para poder te louvar, mas não pode poder cantar teus hinos de amor, de adoração, reconhecendo em ti a santidade que o Senhor tem, Pai, o poder que o Senhor tem, e a misericórdia e a graça que o Senhor tem pelos teus filhos, Pai. Queria te pedir, Pai, para perdoar os meus pecados, os nossos pecados, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, porque ai de nós não fosse o Senhor, ai de nós se nós não tivéssemos o Senhor para cuidar da gente, para nos livrar do inimigo. Então eu te agradeço por tudo isso, por eu estar vivo, por essa igreja estar dando, essa igreja nunca fechou as portas, ela sempre esteve aqui, recebendo as pessoas que tiveram a vontade de vir, Pai. Então tudo isso é muito louvável, Pai. Então eu te agradeço, em nome de Jesus, te peço pela palavra de hoje, que o Senhor abra o nosso ouvido, nossa mente, que a gente possa entender e praticar aquilo que vamos receber. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos continuar com Romanos 119. Por meus delitos. Por meu Deus. E louvamos o Senhor, saímos louvando a Senhor, ainda depois do culto. Sabia que aqui foi falada a palavra de Deus, na verdade. Muito obrigado, cristãos. Toma isso nessa noite que estamos, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. É um grande privilégio estarmos aqui nesta noite, onde a gente pode adorar o Senhor. Podemos também estudar a palavra. E para tanto, convido os irmãos
que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17, de 1 a 16. É um dos textos que nos informa que Deus usa as nossas mãos. É interessante esse texto e eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias. Diz assim a palavra: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Versículo 2: então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Versículo 4: então Moisés clamou o Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passa diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Versículo 6: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sai água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Versículo 7: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Versículo 9: com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 10: Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Versículo 11: quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Versículo 13: e Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. Versículo 16: e disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Aqui nós temos um dos textos que nos mostra que Deus usa as nossas mãos. Irmãos, isso é fantástico, isso é extraordinário. Quando Moisés liderou na libertação da escravidão do Egito, Deus
atendeu às reclamações do povo. Deus é maravilhoso. E Ele satisfez todas as necessidades deles, dando maná todos os dias, não precisava nem, era só colher. Deus continuou ajudando Moisés a lidar com as demandas, com as reclamações, e isso com certeza gerava um estresse muito grande. Era um imenso grupo de pessoas que estavam sempre reclamando, e reclamava por qualquer motivo, e isso foi por toda a caminhada durante 40 anos. Você pode imaginar o que é isso? E aqui, eu não sei, eu estou aqui falando para a congregação, e também nós estamos gravando, muita gente tem ouvido nossas mensagens, e eu pergunto, você é uma pessoa que gosta de reclamar? A gente tem pessoas que reclamam por qualquer coisa. Se está calor, reclama. Se está chovendo, reclama. Está sempre reclamando, né? Tem gente que reclama do trânsito, reclama do tempo, do trabalho. E é muito triste quando a gente tem uma pessoa que gosta de reclamar. O povo de Israel partiu do deserto de Sim, e eles faziam as suas paradas, né? Segundo o mandamento do Senhor, é Deus quem ordenava, Deus controlava. Olha, chegou a hora do povo parar, montar suas tendas, e a gente percebe que era uma coisa bem organizada, era para ser prazeroso, mas não foi bem assim, né? Se fosse você andando aí de um lugar para outro, de uma caminhada, montando suas tendas, não tinha rotina nesse negócio, era algo todo dia, algo diferente, né? Você caminhava, você podia, né? Agora, dá para entender também caminhar pelo deserto, a coisa, por aí o povo começou a reclamar, né? E aí, se fosse você que estivesse lá, o que você diria a Moisés? Moisés, você está fazendo aí um excelente trabalho, está divertido para nós fazer essa caminhada contigo. Isso aí para nós é uma grande aventura. Ou você também chegava ali e começava a reclamar? E esse calor do deserto, né? Poderia dizer, Moisés, obrigado, porque nós saímos de uma escravidão cruel e agora temos liberdade, estamos livres. E talvez a gente também, se estivéssemos ali, estaríamos da mesma maneira reclamando de tudo. Aqui não tem água, está difícil, né? Está muito calor. Mas ali as mãos do Senhor estavam ali para atendê-los em todas as suas necessidades. E quando eles disseram, o que você está tentando fazer, está querendo nos matar, e eles tinham uma experiência de que Deus era o Todo-Poderoso, que tirou das garras de Faraó com mão de ferro. O Senhor teve força e deu essa força a Moisés para fazer juntamente com o povo. E muita gente aqui talvez gosta de fazer excursão. Me lembro que há muito tempo atrás nós fizemos uma viagem a Minas Gerais, uma cidade pequena, mais ou menos ali uns 3 ou 4 mil habitantes, São Pedro dos Ferros, estado de Minas Gerais. E ali nós fomos com um ônibus cheio, e era um local muito simples, né? E ali o povo, primeiro dia, segundo dia, estava muito tranquilo, né? Mas a alimentação ali não estava muito farta. A alimentação todos os dias era abóbora, aipim, e graças a Deus ninguém, né, estava reclamando, né?
Mas aí até que chegou um tempo, o pessoal começou, não vai ter churrasco não, mas mesmo assim era uma alegria constante, o pessoal estava ali, porque estava fazendo a obra do Senhor, e não parece, mas é algo que você sai de uma rotina e se torna algo prazeroso, né? E outra ocasião nós fomos em uma outra cidade, uma excursão evangelística também, ficamos hospedados num colégio e ali a coisa não era muito fácil, porque à noite naquela cidade, não me lembro qual a cidade, em Minas também, mas fazia um frio tão gigantesco que você se encolhia, né? Mas não adiantava, mas ninguém reclamava, porque estava ali em uma missão especial fazendo a obra do Senhor. E aqui a gente tem esse texto que dá para nós fazer algumas especulações, algumas avaliações. E a resposta de Moisés às reclamações do povo. Moisés tinha muita paciência, mas a um certo ponto ele começou a se irar, a uma preocupação muito grande e até uma atitude, digamos, de frustração. Em alguns momentos a gente vai perceber, porque as reclamações não ajudam nada, só tem um peso ainda maior diante das dificuldades que se apresentam. O versículo 2 diz que o povo discutiu com Moisés. O povo contestou, longe de reconhecer que todos eram companheiros nas mesmas dificuldades na caminhada, e eles queriam culpar Moisés por todas as falta de conforto no deserto. Ninguém espera ter conforto num deserto. Não tinha ar-condicionado lá, não é? Mas tinha uma liberdade de deixar uma escravidão cruel e ir em direção a uma terra prometida que mana leite e mel, e simboliza uma terra que tem fartura em abundância. A liberdade para eles não estava valendo muita coisa, e ali a preocupação naquele momento era resolver o problema da água, né? Mas eles se esqueceram de que eles eram completamente maltratados no Egito. Eles não tinham muita fartura lá, tinha uma alimentação muito escassa, né? E um trabalho à base de chicotes, uma base de praticamente tortura. Mas aí Moisés fez uma das coisas que nos deixa uma lição preciosa. Quando as coisas começarem a ficar difíceis, complicadas, a gente precisa clamar ao Senhor, procurar buscar solução em quem pode resolver os problemas. Versículo 4 diz que Moisés clamou. Agora, se o ser humano, de um modo geral, sabe amargar sua própria vida de dificuldade pelo hábito de sempre reclamar, né, contra as circunstâncias adversas que aparecem, né, contra as pessoas, contra os indivíduos, é algo inerente ao ser humano sem uma experiência, sem um convívio com o Senhor. Quem tem uma intimidade com o Senhor, nessa hora não vai reclamar, vai buscar socorro em quem pode socorrer. O homem de fé vai transformar as circunstâncias adversas em bênçãos, em milagres. Quando clamamos a Deus, Ele nos atende, porque Deus, Ele é
extraordinário. Ele sempre nos atende, sempre dá um jeito de nos socorrer nas horas mais difíceis. E aí, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês fazem quando ficam frustrados com algumas coisas? Você fica nervoso, você começa a bater na parede, você chora diante de Deus, você conversa com um amigo para pedir socorro, você começa também a reclamar. Faça uma avaliação da sua vida e veja em situações adversas como é que você reagiu. Muitas das vezes nós somos iguaizinho a esse pessoal aqui, lá da caminhada do deserto, né? Então Moisés clamou ao Senhor, diz o texto, versículo 5 diz, e o Senhor respondeu. E a ordem do Senhor foi a seguinte: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante, isto é, siga em frente, não pare, não fique ali contendendo com quem está reclamando, vá em frente, vai procurar a solução. E é interessante que a mesma vara que condenou as águas lá do Nilo, né, que transformaram tornando águas em sangue, a mesma vara produz águas agora cristalinas, de refrigério para aqueles sedentos, aqueles reclamadores. Deus os atendeu de uma forma extraordinária. E aí o versículo 6 diz assim: eu estarei no alto da rocha, lá em Horebe. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa esse mesmo texto que nós estamos lendo aqui, no versículo 6, em 1 de Coríntios 10, versículo 4. Ele faz uma referência a este mesmo episódio, a pessoa de Jesus Cristo. Beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. É o texto de 1 de Coríntios 10, versículo 4. Percebe que aqui há um simbolismo muito forte da água, né, que saiu da rocha, uma referência ao Senhor Jesus. Paulo pega esse ponto aqui e traz essa mensagem linda, que Cristo é a pedra que traz a água da vida. A partir do versículo 8, do texto que nós lemos, do capítulo 17 de Êxodo, tem a vitória sobre os amalequitas, um outro episódio excepcional, onde Deus agiu usando as mãos de Moisés. É interessante. E aí os israelitas ganharam a batalha apenas quando Moisés levantava suas mãos. Quando ele abaixava, o povo perdia. É interessante, versículo 11, exatamente vai dizer isso. Olha, Êxodo 17, 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Então aqui a gente vai ver, e dá para a gente tirar algumas lições daqui. Eu pergunto, aqui é apenas, ou seja, aqui não é apenas uma coincidência. Aqui não é porque também aquele bordão, aquela vara, ela não tinha um poder sobrenatural. Não era aquele instrumento. Foi uma intervenção de Deus.
foi para Moisés uma ferramenta que ele usou, mas ali estava o poder extraordinário de Deus. Deus respondeu ao pedido de socorro. Deus, então, trabalha através das mãos dos seus servos. Quantas vezes nós nem percebemos que através das nossas mãos, das nossas ações, é Deus que está agindo, Deus é que está fazendo as coisas acontecerem. Versículo 11: levantar a mão é um gesto teológico, bíblico, de oração e de fé, e também de uma confiança inabalável, absoluta. Moisés sentia mais o cansaço físico quando estava atentando aqui às dificuldades da batalha intensa, mas em comunhão com Deus, com o Senhor. As mãos erguidas de Moisés é um símbolo do recurso que vem do Deus Todo-Poderoso, pedindo ajuda e capacitação, conforme Êxodo 9, 29. A gente vai encontrar Êxodo 9, 29. Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Também o Salmo 143, versículo 6. Aqui nós temos algo também muito importante sobre as mãos. Participação que Deus vai agir através das nossas mãos. E a fé que vem através da ajuda de um irmão para o outro, isso é algo fantástico, que Moisés precisou de ajuda para vencer aquela batalha. E aí, meus irmãos, eu aqui faço uma pergunta: quem segurou as suas mãos durante um tempo de crise? Sempre Deus vai usar alguém para vir te socorrer, te ajudar nas horas de crises, nas horas de dificuldades. E quantas vezes você também, como servo do Senhor, você age como Arão, como Ur, para socorrer, para ajudar alguém. E assim, a lição que nós podemos tirar desse texto, dessa batalha, a batalha sempre ela é vencida com a intervenção, com a ajuda, com a unção que vem do Senhor. É preciso estar também aberto para receber a ajuda de outros irmãos. Tem gente que é muito orgulhosa, tem gente que está passando às vezes por uma crise, por uma dificuldade, mas não quer ser ajudado, não sei se é orgulho ou vergonha. Não faça isso. É preciso deixar Deus usar você para ajudar, mas também quando você precisar de ajuda, receba isso com humildade de outras pessoas. E quando você, durante uma batalha espiritual, muitas vezes sentiu-se fortalecido, como um irmão veio socorrer você, ajudar você, uma crise, quantas vezes isso acontece, né? E a gente precisa estar pronto para isso. E quem sabe a gente também está em uma batalha e a gente precisa da ajuda de pessoas. Eu convido você a somar no socorro, na busca das almas perdidas dessa localidade. Pessoas que estão se esfriando, precisando da nossa ajuda. E quem sabe você também está sendo convocado para ser um ajudador aqui nessa igreja. Se assim você estiver recebendo esse toque do Senhor, faça isso e você também
vai ser um abençoador de vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Convido você a se colocar de pé. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que a gente precisa estar atento à voz do Senhor. Sempre que o Senhor te convocar, esteja pronto para isso. Amém? Vamos então orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de termos sempre esta orientação que vem do Senhor, que possamos usar nossas mãos para abençoar vidas, Senhor, que possamos estar sempre prontos a estar ajudando aqueles que precisam, mas ao mesmo tempo também que nós tenhamos a humildade de receber ajuda quando estivermos cansados, às vezes como que Moisés muitas vezes esteve, ao ponto de querer pular daquela missão, deixar passar aquela oportunidade, mas o Senhor, que tem misericórdia, o Senhor sempre procura um meio de nos socorrer nos momentos de crise em nossas vidas. Por isso nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém.